Juízes, capítulo 6. Mas os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel. E os filhos de Israel, por causa dos midianitas, se fizeram covas nos montes, e cavernas, e lugares fortes. Pois quando os de Israel haviam semeado, subiam os midianitas, e amalequitas, e os orientais, subiam contra eles, e assentando acampamento contra eles destruíam os frutos da terra, até chegar a Gaza, e não deixavam o que comer em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem asnos. Porque subiam eles e seus gados, e vinham com suas tendas em grande multidão como gafanhotos, que não havia número neles nem em seus camelos, assim vinham à terra para devastá-la. Era, pois, Israel em grande maneira empobrecido pelos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor enviou um homem profeta aos filhos de Israel, o qual lhes disse: Assim disse o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz sair do Egito, e vos tirei da casa de servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os que vos afligiram, aos quais expulsei de diante de vós, e vos dei sua terra, e disse-vos: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecestes a minha voz. E veio o anjo do Senhor, e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, o qual era de Joás a Biezrita, e seu filho Gideão estava malhando trigo na prensa de uvas, para fazê-lo esconder dos midianitas. E o anjo do Senhor se lhe apareceu, e disse-lhe: O Senhor é contigo, homem esforçado. E Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E onde estão todas suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos tirou o Senhor do Egito? E agora o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos midianitas. E olhando-lhe o Senhor, disse-lhe: Vai com esta tua força, e salvarás a Israel da mão dos midianitas. Não te envio eu? Então lhe respondeu: Ah, Senhor meu, com que tenho de salvar a Israel? Eis que minha família é pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porque eu serei contigo, e ferirás aos midianitas como a um só homem. E ele respondeu: Eu te rogo que, se achei favor diante de ti, me deis sinal de que tu falaste comigo. Rogo-te que não te vais daqui, até que eu volte a ti, e traga a minha oferta, e a ponha diante de ti. E ele respondeu: Eu esperarei até que voltes. E entrando-se Gideão preparou um cabrito, e pães sem levedura de 1 efa de farinha, e pôs a carne em um cesto, e o caldo em uma caçarola, e tirando-o apresentou-lhe debaixo daquele carvalho. E o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne, e os pães sem levedura, e põe-o sobre esta penha, e derrama o caldo. E ele o fez assim. E estendendo o anjo do Senhor o bordão que tinha em sua mão, tocou com a ponta na carne e nos pães sem levedura, e subiu o fogo da penha, o qual consumiu a carne e os pães sem levedura. E o anjo do Senhor desapareceu de diante dele. E vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: Ah, Senhor Deus, que viu o anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não tenhas medo, não morrerás. E edificou ali Gideão altar ao Senhor, ao que chamou o Senhor é paz, está até hoje em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu que a mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um touro do rebanho de teu pai, e outro touro de 7 anos, e derruba o altar de Baal que teu pai tem, e corta também o bosque que está junto a ele, e edifica altar ao Senhor teu Deus no cume deste penhasco em lugar conveniente, e tomando o segundo touro, sacrifica-o em holocausto sobre a lenha do bosque que haverás cortado. Então Gideão tomou 10 homens de seus servos, e fez como o Senhor lhe disse. Mas temendo fazê-lo de dia, pela família de seu pai e pelos homens da cidade, o fez de noite. E amanhã, quando os da cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e cortado o bosque que junto a ele estava, e sacrificado aquele segundo touro em holocausto sobre o altar edificado. E diziam-se uns aos outros: Quem fez isto? E buscando e investigando, disseram-lhes: Gideão filho de Joás o fez. Então os homens da cidade disseram a Joás: Tira fora teu filho para que morra, porquanto derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que junto a ele estava. E Joás respondeu a todos os que estavam junto a ele:
Tomareis vós a demanda por Baal? Vós o salvareis? Qualquer um que tomar a demanda por ele, que morra amanhã. Se é Deus, contenda por si mesmo com o que derrubou seu altar. E aquele dia ele chamou a Gideão Jerubaal, porque disse: pleitei Baal contra o que derrubou seu altar. E todos os midianitas, e amalequitas, e orientais, se juntaram de uma vez, e passando assentaram acampamento no vale de Jezeel. E o Espírito do Senhor se investiu em Gideão, e quando este tocou a trombeta, Abiézer se juntou com ele. E enviou mensageiros por todo Manassés, o qual também se juntou com ele. Também enviou mensageiros a Asser, e a Zebulon, e a Naftali, os quais saíram a encontrar-lhes. E Gideão disse a Deus: se has de salvar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na era, e se o orvalho estiver no velo somente, restando seca toda a outra terra, então entenderei que has de salvar a Israel por minha mão, como disseste. E aconteceu assim, porque quando se levantou de manhã, espremendo o velo tirou dele o orvalho, um vaso cheio de água. Mas Gideão disse a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, se ainda falar esta vez, somente provarei agora outra vez com o velo. Rogo-te que a secura seja somente no velo, e o orvalho sobre a terra. E aquela noite o fez Deus assim, porque a secura foi somente no velo, e em toda a terra esteve o orvalho.